Estamos começando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a estar com a gente na noite de hoje para ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas, para nossas famílias, para as pessoas a quem amamos. Que você possa estar com a gente. Hoje estamos com um propósito de programa um pouco diferente, um modelo um pouco diferente, mas nós vamos abordar um assunto importantíssimo, que é um assunto relacionado ao perdão. Então nós vamos abordar alguns tópicos e com certeza você será tocado em algum momento em algum deles. Hoje estará eu e a minha esposa Fernanda aqui conversando sobre esse assunto, e para iniciar eu queria ler uma frase que diz bem assim: amar é assumir responsabilidade, é quebrar o lápis que contabiliza erros, é rasgar a ficha de contagem de pontos, é começar de novo, agora. David Augsburger foi quem escreveu. Então, é o momento da gente quebrar o lápis, rasgar a ficha das contagens de pontos e colocar aquilo que nós temos como pendência acertado na presença de Deus e corrigido, né? Então, quero lembrar você que possa compartilhar o link desse programa com seus amigos, nas redes de contatos, como sempre a gente faz, para que as pessoas possam ser tocadas e possam ouvir o que a palavra de Deus tem para as suas vidas. E você pode também mandar o seu comentário no nosso chat, nós estaremos observando, acompanhando, e com certeza se você tiver uma sugestão do programa, nós iremos falar a respeito disso. E o programa de hoje, o tema dele é o efeito do perdão na vida e nos relacionamentos. Por que em muitas famílias constrói-se mais paredes que separam do que pontes que ligam um coração ao outro? Por que em alguns casais fazem festa para outros, mas não há festa no relacionamento deles? Por que, com frequência, encontramos pessoas que não têm o desejo de retornar para sua casa? Por que, de repente, o silêncio passa a afastar os próximos e causar estranheza nos conhecidos e levantar suspeitas? Por que, com o passar do tempo, se acabam lentamente as reuniões de família em torno da mesa? A causa de tudo isso, muitas vezes, passa pela falta de perdão. Então, nós vamos conversar o que é o perdão e o que essa falta de perdão faz nos relacionamentos. Nós conhecemos uma história bem conhecida de nós cristãos, né? Nós já ouvimos que o pecado ele causou a separação do homem lá no Éden, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, isso, né? O pecado ocasionou que o homem se separou de Deus, o homem acabou ficando afastado de Deus. E Deus providenciou um plano para que nós pudéssemos estar com Ele novamente. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, mas quero começar falando aqui, que perdoar. Então, vamos lá, o que significa perdoar? Então, nós vamos abordar agora esse tema, perdão, Fernando. Então, o que significa perdoar? Bom, eu posso dizer, para mim, perdoar é se submeter, né, à nossa vontade, à vontade soberana de Deus, né? Para mim, isso é um ato, a gente tem que ter o ato do perdão, né? Então, eu não sou governado pelo que eu sinto, mas sou governado pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus, né? Então, aqui agora a gente vai estar falando um pouquinho, vai ser meio dinâmico, né? Nós vamos estar trabalhando junto, fazendo os comentários, e eu espero que vocês gostem e possa contribuir, ajudar vocês em casa. Então você pode levar esses tópicos que nós vamos falar aqui para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento de casal, marido, esposa, o seu relacionamento com seus filhos, se você tiver filho, com seus pais, de repente você tem os seus pais ainda vivos, no seu trabalho, né, na escola onde você estiver, alguma situação que aconteceu com você no cotidiano e você está levando aquela raiz de amargura no seu coração e com certeza está te fazendo muito mal. Então, hoje é bem abrangente o tema. Por quê? A falta de perdão causa problema nos nossos relacionamentos e o perdão traz a restauração disso tudo. Então, primeiro ponto aqui, o que significa perdoar? Perdoar é um ato irracional aos olhos humanos. Então, perdoar para nós, humanamente, é irracional. Se nós tentarmos compreender o perdão somente na nossa perspectiva humana,
nós não conseguiríamos ter motivo para perdoar, né? Quando a gente quer ter evidências ou quer ter motivos para perdoar somente na perspectiva humana, nós não conseguimos. Errar é humano, como se diz, né? Como é um termo muito conhecido. E perdoar, o perdão é um ato divino. O perdão deve ser compreendido pela ótica divina. Deus nos capacita, Deus é quem está com a gente, Deus é que nos orienta e nos instrui na questão do perdão. Porque quando a gente quer somente perdoar porque nós queremos, vai ser difícil. Mas quando nós entendemos que nós devemos perdoar, porque é um mandamento da palavra de Deus, nós já começamos a praticar. O que diz o texto? Colossenses 3,13, Fernanda, diz o quê? Perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, perdoem as queixas que você tiver um com o outro. Você tem alguma coisa que alguém te fez um mal e você deve perdoar? Perdoe as queixas que você tem. Por quê? É um mandamento de Deus. Assim como Deus perdoou você, que você também possa perdoar. Mas entenda isso como uma ótica divina. Não pense pela razão, que é o segundo ponto aqui, ó. O perdão, ele não é uma emoção, mas o perdão é uma decisão. Perdoar não é um ato que vai me causar uma emoção no meu coração. Eu não preciso sentir o desejo, a necessidade, sentir aquele momento que eu vou perdoar. Não, eu preciso ter uma decisão. Eu decidi perdoar. Alguém que me fez o mal, alguém que de alguma forma me causou um prejuízo em alguma situação, eu devo decidir perdoar. Eu não preciso esperar sentir a vontade de perdoar. Não é isso, né? Nós não vamos sentir a vontade. O que nós sentimos, na verdade, quando a gente é ofendido, quando a gente é tratado mal, o que a gente sente, na verdade, o sentimento que vem no nosso coração como ser humano é sentimento de revolta, é sentimento de mágoa, é sentimento de vingança. É isso que nós temos quando nós pensamos em sentimento. Mas o perdão não leva em consideração o sentimento. O perdão leva em consideração uma decisão. Embora eu tenha todos esses sentimentos no meu coração e às vezes tenho vontade de fazer essas coisas que estão no meu coração, mas eu tenho que ter uma decisão maior, uma decisão suprema, que seria: eu devo perdoar. Então eu devo agir por essa maneira. Por quê? O estudioso, o Dr. Augusto Cury, né, em uma das suas palestras, alguns dos seus vídeos, ele fala, eu achei muito interessante, porque ele diz sobre temos que ter um raio-x para perceber o que está por trás da cortina de comportamentos do outro, das pessoas. Muito de nós somos feridos e temos dificuldade para perdoar, né? Porque não sabemos o que está por trás de uma pessoa. A pessoa, por trás daquela pessoa que fere, existe uma pessoa ferida, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, se você ainda não tomou essa decisão, né, ter esse ato de perdão, ore a Deus, peça para Deus te ajudar, né, para que Ele dê o momento certo, o momento exato para você, porque é uma decisão, né, o perdão. Então, a gente precisa pedir para Deus nos ajudar, nos orientar, nos capacitar. E veja a outra pessoa como uma foto de raio-x, né? Imagine a máquina de raio-x que ele fotografica, né, os nossos interior. Da mesma forma, nós devemos fazer com o outro. É isso aí. Então, quando você pensar em emoção, a emoção que a gente tem, muitas vezes, para quem faz mal para a gente, são emoções de revolta, mágoa e vingança. Mas eu devo ter uma decisão. Na verdade, eu devo decidir sobre os meus sentimentos e não deixar que os sentimentos tomem a decisão na minha vida. Isso é muito importante. Um terceiro ponto aqui, então. Perdoar é manter abertos os canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. Nós crescemos no conceito das pessoas quando nós perdoamos, porque nós, quando fazemos esse ato, temos esse ato, nós construímos autoridade com as pessoas, nós temos crédito com as pessoas, quando nós liberamos esse perdão incondicional.
O perdão é uma das evidências da humildade. Então, quando eu consigo perdoar, eu me coloco numa situação de humildade. Não quer dizer que eu estou me colocando numa situação de inferioridade. Não. Eu estou colocando numa situação de que eu reconheço e que eu necessito liberar o perdão para quem está precisando nesse momento, né? Perdoar não é uma demonstração de fraqueza, mas sim de sabedoria. Então, se você de repente carrega no seu coração um sentimento de não perdoar alguém, não de perdoar uma pessoa, porque ela te fez um mal, te causou um dano, né? Apresente isso diante de Deus. Não deixe o sentimento de vingança, de ira, de querer fazer o mesmo com essa pessoa, tome conta do seu coração. Não, controle os sentimentos. Se coloque na presença de Deus em humildade e libere o perdão, porque a falta de perdão com certeza está fazendo mal para você. E quando você faz isso, você libera um canal de confiança e amor com as pessoas que estão à sua volta. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando você se coloca numa posição de humildade, Deus está concedendo graça a você. Ele se opõe àqueles que são soberbos e orgulhosos, mas se você se coloca nessa posição de humildade, eu tenho dificuldade, Senhor, de perdoar, eu estou tendo essa dificuldade, aquilo me causou muito dano. Coloque-se na presença de Deus e com certeza Deus vai te ajudar e te auxiliar a liberar esse perdão que é tão essencial para você. Eu vou dar só uma dica, pode? Rapidinho. O amor, para ele se tornar mais inteligente, ele se tornar melhor, vamos começando pela gente mesmo. O que é? É quando a gente olha para dentro de nós e a gente se auto-perdoa. Quando a gente se auto-perdoa, fica muito mais fácil perdoar o outro, né? Então a gente precisa se auto-perdoar. Quando você investe em você, quando você não desiste dos seus sonhos, né? A partir daí você vai aprender a não desistir das pessoas, das outras, do outro, né? E aí você vai começar a perceber que o outro, né, ele também falha, como você. Então é muito mais fácil eu olhar para dentro de mim, eu ter esse auto-perdão, porque às vezes a gente não consegue se perdoar, aí você não consegue entender, eu não perdoo. Por que eu não estou conseguindo perdoar? Porque às vezes está precisando do auto-perdão primeiro, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação. Isso está ligado com esse terceiro ponto. Muito bem, um quarto ponto aqui para a gente é perdoar, é fechar as portas do coração para a amargura. Toda raiz de amargura causa perturbação no coração de quem sente. E pior, toda pessoa amargurada por falta de perdão, ela contamina as pessoas que estão à sua volta. Verdade. Então você está fazendo mal para você, porque você está criando uma raiz da amargura. Nós vamos ver quais os males que isso pode acontecer com você logo um pouquinho mais à frente. E além de fazer mal para você, essa raiz de amargura, essa pessoa que se tornou amargurada, está contaminando as pessoas que estão à sua volta. As pessoas às vezes não sentem mais a alegria, não sentem mais o prazer, não sentem mais a vontade de estar ao seu lado. Por quê? Existe amargura, muita amargura no seu coração, está afetando os seus relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com quem você não consegue liberar o perdão. Segundo, com as pessoas que convivem com você, que todas as vezes estão ouvindo aquela situação e não consegue mais tomar uma posição, não consegue resolver aquilo. Você é quem pode resolver, né? Quem perdoa bastante, quem libera perdão, ela vive com leveza, com paz e com tranquilidade na alma e com alegria, né? Então, se você libera o perdão, a sua vida acaba sendo mais leve. Mas toda vez que você retém o perdão, você vai criando uma raiz de amargura no seu coração. E isso está contaminando você e os outros que estão à sua volta. E quem tem mais facilidade para perdoar, por incrível que pareça, né? Vive mais e feliz, né? Eu ouvi uma pregação do pastor Josué Gonçalves que ele disse que a paciência está ali junto com o perdão, né? Então, quem é paciente, quem é calmo,
cauteloso tem muito mais facilidade para perdoar do que aqueles que são agitados, são impulsivos, né? Então, assim, eu achei muito interessante que ele ligou essa questão do perdão com a paciência, como você diz aqui, essa questão da leveza, né? A leveza, a alegria, a paz para a alma. Então, assim, é algo que a gente pode trabalhar nas nossas vidas, né? Nós temos nossos perfis comportamentais, né? Ou os nossos temperamentos. E, obviamente, dependendo do seu perfil comportamental ou do seu temperamento, que é a mesma coisa, né? São linguagens diferentes ali, mas mesma coisa basicamente, isso vai te trazer uma facilidade maior ou menor de liberar o perdão, mas isso não é impeditivo. Você deve trabalhar e você deve controlar suas emoções a fim de que você libere o perdão e não viva uma vida amargurada. Hebreus 12:15 diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha só, né? Isso aqui que nós falamos aqui, na verdade, está escrito na Bíblia há muito tempo atrás, né? Em Hebreus 12:15. Então eu vou ler de novo só para reforçar, para a gente prestar atenção nos pontos aqui, ó. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Olha lá e agora. E de que nenhuma raiz de amargura, a raiz da amargura, ela brota no nosso coração muitas vezes pela falta de perdão, brotando, vos perturbe a você. E perturbando a você, muitos sejam contaminados por ela. Então, é basicamente isso. É uma orientação da palavra de Deus. Então, libere o perdão para que você não tenha o seu coração amargurado. Perdoar também é dizer não ao ressentimento. Você sabe o que é o ressentimento, Fernanda? O ressentimento significa assim, a palavra sentir de novo. É isso aí. Ressentimento é sentir de novo. Sentir novamente aquela situação. Aí tem até um exemplo que diz aqui, né? É como você tirar uma casquinha de uma ferida que você tem, você está lá a ferida cicatrizando, está quase bonitinha, mas você é impaciente, vai lá e machuca ela de novo. A gente fazia muito isso quando era criança, né? Agora a gente não se machuca tanto, não se rala tanto mais. Do joelho, do dedão, né? E na verdade a gente voltava a sentir a dor novamente, ressentir a dor do ferimento, né? A ferida, ela nunca cicatriza e a pessoa vive com dor. Esse é o ressentimento, né? Quando eu perdoo, eu digo não ao ressentimento, mas quando eu não perdoo, eu estou vivendo com ressentimento. Eu estou todas as vezes cutucando aquela ferida, tirando a casquinha daquela ferida e vivendo novamente as dores daquele mal que eu passei, né? Estou revivendo aquela situação, estou voltando a viver aquela situação que um dia me fez um mal. Estou sofrendo novamente, então eu não consigo mudar a minha história, não consigo mudar a minha vida, porque sempre eu volto naquele mesmo ponto. Então, viver contando a história da mágoa é como tirar a casca da ferida, impedindo a cura definitiva. Então, se você quer ter uma cura definitiva na sua vida, não fique vivendo esse ressentimento, não fica sentindo novamente aquilo que te fez o mal, né? Você sabe aquilo que te fez mal. Eu sei aquilo que me fez mal, né? Mas eu não vivo com isso, não vivo com esse sentimento novamente. E da mesma forma eu aconselho você, não deixe que esse sentimento volte todas as vezes no seu coração, te trazendo dor, te trazendo tristeza, te trazendo angústia, né? Porque tem coisas na vida que nos ferem muito. Aí às vezes você está aí em casa e fala assim, é fácil ele estar lá falando de perdão, né? Eu já sofri abusos verbais, abusos físicos, né? Entre outras coisas. Às vezes um assalto, você acabou, né, tendo algumas coisas indesejáveis aí no meio, né? Então, às vezes você pode nos questionar, mas é fácil? Por quê? Como que é isso daí, né? É assim, ó. Você nunca vai esquecer o que te feriu. Nunca a gente vai esquecer. É verdade. Mas vai deixar de viver uma mente asfixiada, uma emoção sem vida. E passamos ao quê? A inundar nos sentimentos assim de alegria, de paz, de amor, né? E porque assim, quando Deus nos ajuda a liberar o perdão,
tudo muda. Você consegue enxergar o outro de outra forma. Essa paz, esse refrigério vem dentro de você. Sabe, assim, vem automático. Não quer dizer que você vai esquecer. A gente não esquece, tem coisas que não tem amnésia, né? Não tem amnésia, fica marcado na nossa vida, faz parte da nossa vida. E isso também, para nós que somos, né, crentes, cristãos, a gente pode usar muitas vezes isso como testemunhos, como a gente já viu milhares de pessoas testemunhando, né, da graça de Deus sobre a vida delas. Então, assim, a gente tem que buscar no Senhor. É possível? É. A gente vai esquecer? Não vai. Mas você vai começar a enxergar com outros olhos. É isso aí, né? Então a gente não esquece. Aquilo está lá, mas aquilo não causa mais dor. Não pode causar mais dor. E se você tem dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda do pastor. Procure ajuda de um aconselhador, a pessoa que aconselha, que você confia. Mas não fique sofrendo sozinho com essa falta de perdão. Como a Fernanda falou, nós somos pessoas como vocês. Nós passamos as mesmas mazelas, dificuldades, problemas como todos vocês passam, né? E nós temos que lidar com essa situação no nosso dia a dia também. Então, nós não falamos aqui algo que é irracional para nós. É coisa que nós vivemos no nosso dia a dia e que nós temos que praticar, né? Então, o que nós falamos, muitas vezes nós temos que colocar em prática com certeza. Perdoar também é reconstruir o que foi destruído. Vocês lembram que no começo eu falei sobre... lá no Jardim do Éden aconteceu aquela situação, né? Então, lá atrás o homem pecou, né? E houve a separação do homem de Deus, né? Porque o homem, a história diz, né, que Deus todos os dias, na viração do dia, ele ia ao jardim, se encontrava com o homem, né? E conversava com ele. Todos os dias, na viração do dia, Deus estava no jardim com o homem. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Houve a separação. O homem se escondeu de Deus. Deus foi no jardim para andar, mas o homem se escondeu, ele fugiu. Ele se escondeu porque sabia que tinha feito algo errado e quis se esconder da presença de Deus. E, com certeza, já havia um plano para que isso fosse restaurado. E foi com essa missão de restaurar, né, esse relacionamento nosso com Deus, com o Pai, foi que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio lá, né, fez todo o seu ministério e chegou na situação de ter que morrer na cruz como sacrifício pelo meu pecado, pelo pecado da Fernanda, pelo seu pecado que está nos acompanhando. Então ele morreu por nós, né? Ele fez com que houvesse uma reconstrução daquilo que foi destruído. Através da sua morte nós temos acesso com Deus novamente, né? E por conta da desobediência, Jesus pagou o preço e nos deu essa reconstrução. Não há reconstrução se não houver manifestação da graça através do perdão. Então, para que a reconstrução que nós temos hoje, a possibilidade de nós termos novamente o acesso a Deus através da morte de Jesus Cristo, foi através da graça que Ele nos concede. Não perdoar, quando você decide não perdoar, você não está fazendo uma opção pela reconstrução do seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, do seu relacionamento com o seu filho, do seu relacionamento com o seu amigo. Quando você decide não perdoar, você não está fazendo a opção por reconstruir nada. Você está fazendo mal para você. Quando você decide, eu optei em perdoar, eu estou fazendo então a opção pela reconstrução. Então eu vou construir novamente. Eu vou construir o relacionamento novamente que foi quebrado. Eu vou construir o relacionamento novamente que foi perdido. Aquela situação que fez mal, eu vou reconstruir quando eu tenho a opção do perdão. Mas quando eu tenho a opção de não perdoar, eu estou destruindo definitivamente, não reconstruindo. Quem perdoa sempre reconstrói. Então, se você quer reconstruir alguma coisa na sua vida, algum relacionamento, avalie se você tem que perdoar alguém. E se você tem que perdoar, avalie os pontos que nós falamos até agora e tome a sua decisão. Perdoar também é reconhecer que nós todos estamos sujeitos a tropeços e quedas. Então, muitas vezes fala, eu não vou perdoar porque não vou perdoar. Mas lembre-se de uma situação. Você está sujeito a um dia ter que pedir perdão a alguém. E essa pessoa vai ter ou não a possibilidade de te perdoar também. Então, nós estamos sujeitos também a
fazer mal a alguma pessoa ou a alguma situação. Seria? Né? Então nós estamos sujeitos a isso. Então eu não posso simplesmente não perdoar porque eu me senti melhor do que os outros e nunca vou precisar passar por isso. Pode ser, com certeza, uma hora você vai ter que ter a misericórdia e a graça de alguém se estendendo sobre a sua vida e liberando perdão para você. No Evangelho aqui de João, no capítulo 8, versículo 3 ao 7, ele conta uma história bem conhecida que eu vou falar aqui rapidamente, talvez você que é cristão já conhece, se você não for, você vai conhecer rapidamente aqui, mas você lê na sua casa a passagem, no Evangelho de João 8, do 3 ao 7. Conta a história de uma mulher que foi surpreendida no adultério. Ela estava em adultério e foi surpreendida, e ela foi levada para Jesus, que estava no templo, junto com os escribas e fariseus, estava lá, e apresentaram para Jesus, para que Jesus pudesse tomar uma decisão por conta daquela situação. A resposta de Jesus para aquela pergunta, quando interrogaram ele, você vai ler certinho lá, foi assim: quem não tiver pecado, por quê? Na verdade, assim, deixa eu voltar, porque quem cometia adultério era sujeito à morte por apedrejamento. Então, quando Jesus responde, diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Os mais velhos começaram a sair do templo, seguido pelos mais novos, e quando se deu conta, Jesus estava ele e a mulher, somente. Né? Então, ele interroga: cadê os seus acusadores? Eles foram embora. Né? Então eu também não te condeno, vai, não peques mais. Isso significa que todos aqueles reconheceram que eles também eram pecadores e necessitavam da graça e do amor de Deus. Da mesma forma você, né? Você pode hoje estar na situação de ter que liberar perdão para alguém. Libere. Porque amanhã talvez você esteja na situação de que alguém precise liberar perdão para você. E você vai precisar que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre a vida dele e ele libere perdão para a sua vida também. Muito bem. É isso aí. Vai dar continuidade. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui para a gente continuar. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências na vida de quem não perdoa. Quais são as consequências que nós conhecemos, né, que tanto é falado? É a consequência física, consequências emocionais e as consequências espirituais. Então, a gente vai falar bem rapidamente sobre cada uma delas. Nós vamos abordar aqui, então, as consequências físicas. A falta de perdão, como é sabido e é de conhecimento de vocês que nos acompanham é conhecido no meio, você pode fazer uma pesquisa na internet e saber disso, que a falta de perdão, ela causa doenças físicas em nosso corpo. Né? Então, com certeza, algumas doenças que estão associadas às pessoas, muitas vezes, não estou dizendo todas as pessoas, não entenda dessa forma, mas algumas doenças que às vezes as pessoas têm em seu corpo, está associada por falta de perdão. Por quê? Ela cria uma raiz de amargura tão grande em seu coração, e aquilo é tão destrutivo para a vida dela que o seu próprio corpo, o seu organismo não consegue suportar aquela dor e acaba adoecendo. Então a falta de perdão, ela pode causar consequências físicas em seu corpo. Esse é um primeiro ponto. Ele causa também consequências emocionais. Uma amargura prolongada pode gerar foco emocional na sua mente, absorvendo grande quantidade de energia por causa da força necessária para manter a bronca contra o ofensor. Você precisa de tanta energia, de tanta preocupação, de tantas vezes estar pensando naquilo, estar remoendo aquilo, ressentindo aquilo, vivendo novamente aquilo, criando aquilo no coração, que aquele esforço que você faz para que aquilo se mantenha aceso no seu coração, porque você quer se vingar, porque você quer se ajustar, porque você quer tirar limpo aquela situação, isso causa um esforço tão grande em sua vida, em nossas vidas, se a gente viver assim, né? Que nos causam doenças emocionais, doenças como depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico. Da mesma forma que eu disse, não todas as doenças estão ligadas a isso, de forma nenhuma, mas a falta de perdão pode causar esse tipo de doenças emocionais na sua vida, que são chamadas, tanto as físicas quanto as emocionais, doenças psicossomáticas. Então você pode dar uma busca no Google lá e você vai encontrar algumas características de doenças psicossomáticas causadas pela falta de perdão. Muito bem. Aí tem as consequências espirituais, né, que a gente pode também falar, né, que o nosso relacionamento com Deus fica prejudicado, né, visto que estamos em desobediência à palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado.
né, com isso, porque a falta de perdão ela é como se fosse um veneno para a nossa vida, né? É como se fosse um veneno para a nossa vida espiritual, porque nós sabemos que nós devemos perdoar. A Bíblia diz claramente, né? Aqui em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Se você quiser tirar a prova, veja lá. Então, está muito ligado à questão de nós estarmos com o nosso relacionamento espiritual comprometido. Se você conhece a oração do Pai Nosso, né, diz assim: perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, existe uma consequência espiritual quando eu não perdoo, né? Então, e aqui é muito claro: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma consequência espiritual muito grande. Eu queria contar uma história para vocês aqui, para a gente poder encerrar essa primeira parte de hoje. Nós retornaremos no próximo programa dando continuidade. O assunto é bem abrangente, nós vamos continuar num segundo momento falando um pouquinho mais e como restaurar o relacionamento, que isso também é muito importante. Mas eu queria falar uma história do Lucas aqui. Você quer comentar alguma coisa antes? Não, pode você falar. A história do Lucas é assim: ele chegou na escola um dia bravo, bem bravo, né? Na casa dele, um menino de 8, 9 anos, chegou ali irritado porque havia acontecido algumas situações, né? E que ele ficou muito triste com um certo amigo dele da escola. Ele chegou: pai, aconteceu isso. O pai dele é muito simples, morava num sítio, na roça, né? Uma pessoa muito simples, mas muito, muito sábia. Pai, aconteceu isso, com uma situação, o meu amigo fez isso comigo, me destratou desse jeito, eu queria fazer isso com ele, queria revidar da mesma maneira, queria que tudo que ele falou para mim eu pudesse fazer para ele, e esse tipo de situação que muitas vezes causa revolta nas crianças e às vezes na gente também, né? Aí o pai dele, muito sábio, pegou, levou ele lá no quintal, tinha alguma roupa branca, uma camisa bem branca estendida no varal. O pai dele foi no quartinho, pegou um saco de carvão, né? Colocou do lado do filho, né? O filho falou para o filho: filho, tá vendo esse saco de carvão? Então aquela camisa branca está ali na frente. Você pega esse carvão e jogue o saco inteiro na camisa branca. Pode jogar, né? Até acabar o saco. O menino não entendeu muito bem o que se tratava, gostou da brincadeira, né? Fazer arte para criança, principalmente para menino, é gostoso, né? Pegou e começou a jogar o carvão nas camisas. Alguns ele acertava, a maioria eles erravam. E foi pegando um saco de carvão e foi até que acabou. Passado um tempo, o pai dele voltou, o menino tinha acabado de jogar todos os carvões que estavam no saco. E o filho dele falou: pai, eu olha lá, acertei alguns carvões, olha como a camisa ficou manchada. Falei: muito bem, filho. Vem com o pai um pouquinho aqui agora. Aí ele pegou o menino, levou ele até o quarto, colocou o menino em frente ao espelho e falou para o menino: agora você se veja no espelho. O menino estava todo sujo de carvão, todo preto, todo aparecendo somente assim, né? No livro ele diz assim: aparecia o olho e um pouquinho do corpo, mas só o olho que aparecia ali, o resto estava tudo sujo. Quer dizer, aquilo que ele tentou fazer de maldade para a pessoa que fez o mal para ele, foi pouco, que foi aquela mancha que ele fez nas camisas, mas ele se contaminou, que ficou todo sujo. Então, na verdade, para quem carrega a falta de perdão, se suja, se deixa enfurecido e se deixa contaminar. Você fica contaminado, você fica amargurado com isso. Para finalizar, eu só queria falar uma coisa para a gente entender, que perdoar é um ato incondicional, né? Perdoar, o perdão ele é incondicional. Nós não precisamos impor condições para perdoar ninguém. Isso é uma ordenança bíblica. Isso é algo que Deus nos ensina, que nós devemos perdoar, né? Se nós quiséssemos perdoar devido a esse merece, esse não merece, esse não merece, será que Jesus, quando morreu na cruz, ele fez essa acepção de pessoas, separação? Eu morri para esse não, para esse sim, para esse não? Não, ele morreu para todos incondicionalmente. Então, perdoar é um ato incondicional. A restauração do relacionamento, ele é condicional. Condicional em que sentido?
A restauração do relacionamento com a pessoa que te fez o mal vai depender da mudança da atitude dessa pessoa. Se essa pessoa ela mudou a atitude, agora ela é uma nova pessoa, com atitudes diferentes, com vida diferente, com um propósito de vida diferente, a restauração desse relacionamento pode ser completa também. Mas, se aquela pessoa que te fez mal continua a te fazer mal, ou continua vivendo nas mesmas práticas malignas, a restauração pode não ocorrer completamente, mas o perdão ele foi completo. Muito bem. Por hoje nós vamos parar aqui. O que nós conversamos aqui foi sobre esse livro aqui, que nós temos, que é o livro do pastor Josué Gonçalves. Então, algumas histórias, ou basicamente todas as histórias que estão aqui, os tópicos que nós abordamos, está nesse livro aqui. Pastor Josué Gonçalves, que o nome do livro é Poderia Me Vingar, Preferi Abraçar. É um capítulo, uma parte do livro, uma parte de um capítulo. E a Fernanda também pegou algumas informações nesse livro do Augusto Cury, Prisioneiros da Mente. Né? Será que a falta de perdão está aprisionando a sua mente também? Né? Então, são 2 livros ótimos. Né? Esse nós estamos usando, nós iremos usar para finalizar. E eu convido você, se tiver disposição à leitura, adquira esse livro, não é caro, e leia. E é isso aí. Nós queremos agradecer, né, pela oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui toda semana, né, e nós queremos fazer a oração para encerrar o nosso programa de hoje. Muito bem, agradeço a sua presença, a Rúbia, a Alice que está com a gente no estúdio. Rúbia, hoje nós estamos nós aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, peço que compartilhe esse programa com as pessoas, que as pessoas possam ouvir o que Deus tem para a sua vida. Se inscreva no canal da igreja, ative o sininho, dê um like lá, para que você receba as notificações de todas as atividades que a nossa igreja tem para proporcionar. Próxima semana estaremos aqui com um novo programa. Pode ser que continuaremos esse assunto, ou então um programa especial feito para você e para a sua família. Que Deus te abençoe, nós iremos orar nesse momento. Pai, nós louvamos ao Senhor por estar na tua presença, agradecemos por essa noite aqui reunidos, Pai, e pelo Senhor poder falar aos nossos corações um assunto tão importante que é relacionado ao perdão. Que o perdão seja algo verdadeiro na minha vida, na vida da Fernanda e na vida de todos aqueles que estão acompanhando a gente. Se existe dificuldade, se existe algum momento que tens lutado contra a falta de perdão, que o Senhor possa estar dando graça, misericórdia, trabalhando no coração, e que eles possam entender que o perdão é algo que vem do Senhor, algo divino, e que nós devemos fazer por ordenança a Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, e que o Senhor esteja abençoando e guardando cada lar, cada família que nos acompanha e que vai nos acompanhar, com certeza, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.